E aí, rapaziada do YouTube, tamo aí pra reagir ao vídeo aí do mano do Visão Ampla, o vídeo Eminem é refém dele mesmo. Eu vi esse vídeo, achei muito interessante, ele trouxe pontos muito da hora. E, porra, como fã de Eminem, eu vi um vídeo, uma oportunidade de a gente poder reagir aqui e poder discutir esse tema, tá ligado? Porque é um tema que pega muitos fãs do rap, muitos fãs do hip hop, principalmente fãs e ex-fãs do Eminem, né? E aí vamos ver o vídeo aí e argumentar aí se eu concordo ou não. Eu sou muito fã do mano do Visão Ampla, acompanho quase todos os vídeos, é um ótimo canal, tá ligado? Não é nada pessoal, aliás, se esse vídeo chegar nele, saiba que o meu canal é inspirado no seu, tá ligado? Então, porra, o bagulho é simplesmente sobre o papo do vídeo, né? Então vamos ver o vídeo aí. Vamos lá. Porra, eu tenho que montar um cenário top desse, ó. Eu vou explicar. Eminem é refém dele mesmo. Tá ligado? Bom, família, se vocês acompanham esse canal há mais tempo... Eu vou dar uma acelerada, tá ligado? Porque o vídeo tem 20 minutos e provavelmente a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Então... vocês sabem, ou talvez não saibam, que assim... Sim, eu já fui muito fã do Eminem na minha vida, tá? Tipo assim, demais, de ouvir os álbuns que saía, de ver vídeos explicando as letras, tá ligado? De ver as referências que ele trazia pras músicas, esse tipo de coisa. Com o passar do tempo, eu meio que fui deixando de lado, fui vendo outros artistas, fui me interessando mais por outras coisas. E hoje, embora muitos pensem que eu sou hater do Eminem, coisa que eu não sou, eu simplesmente não considero mais ele um dos maiores e... Acontece. Aliás, eu conheço muita gente, tá ligado? Que curte o Eminem, assim, que curte os sons do cara, mas acabou se distanciando. Tanto porque a qualidade do Eminem não foi mais a mesma, né, nos últimos anos. Eu acho que é uma coisa que todo mundo concorda, a não ser aqueles fãs malucos. Mas que, tipo, chega uma época que você vai descobrindo outras coisas, tá ligado? Principalmente se você é iniciante no rap, você vai descobrindo outros caras, tá ligado? E você vai chapando em outros tipos de música, tá ligado? Não tem como ficar no Eminem pra sempre. Mas sempre tem aquela meia dúzia de gente, assim, que fica, porra, só ouve o Eminem e o pessoal da Shade Records, tá ligado? E aí, porra, não conhece ninguém, tá ligado? Não ouve trap, não ouve rap nacional, não sabe de porra nenhuma de nada. É fã de Eminem, tá ligado? Infelizmente, hoje em dia existe fã de rap e fã de Eminem, tá ligado? Fã de Eminem só conhece o Eminem e os amigos dele, tá ligado? E não liga pra rap, não liga pros outros caras, tá ligado? Despreza. Aliás, é a pior parte. É os fãs do Eminem que desprezam os outros, tá ligado? É até uma parada, porra, cala a boca, meu irmão. Porra. Sinceramente... Os caras que fica, Lil Wayne é um merda, tá ligado? Vai te fuder, filha da puta. Porra. Mumble Rap, vai tomar no teu cu. Eu acho que talvez ele há muitos anos não tenha mais estado nessa posição. Eu acho que o principal ponto pra mim que faz com que a carreira do Eminem tenha se enfraquecido tanto e o personagem Eminem hoje em dia só resista por meio da nostalgia, tá ligado? Que assim, em vários níveis, se torna ainda mais visível e aprazível do que o próprio talento técnico dele, que sim, ele tem bastante. Pra mim, ele é refém dele mesmo, tá ligado? Quem não sabe, o Eminem... Aqui ele argumentou que por conta da queda de qualidade, né, e da queda de, sei lá, personalidade do Eminem, nos últimos anos ele saiu, né, da posição de um dos melhores rappers da história. O que eu acho que eu discordo, tá ligado? Porque... eu acho que a partir do momento que você faz um bagulho tão grande, eu acho que aquilo ali se torna intocável, tá ligado? Porque, pô, vamos argumentar aí, pô. O Nas lançou um monte de disco meia boca depois do Illmatic, tá ligado? O Illmatic não deixou de ser a maior joia da história do rap, tá ligado? Michael Jackson, pô, os discos pós anos 2000 do Michael Jackson, porra, nenhum bate o Thriller, pô. Mas não é por causa disso que o cara saiu do posto de maior artista pop da história, tá ligado? Eu acho que a partir do momento que você faz uma história tão grande, tanto em influência, tanto em disco de qualidade, tanto em sei lá, história, tá ligado? Impacto da indústria, eu acho que o seu lugar fica reservado ali pra sempre, tá ligado? Até em casos tipo, sei lá, eu vou ser polêmico aqui, mas tipo, porra, é inegável a importância do P. Diddy pra história do rap, tá ligado? E o cara é um desgraçado, o cara merece a morte, né, por tudo que ele fez. Mas, tipo, existem coisas que, porra, não tem como tirar o título do cara, tá ligado?
Mas, porra, vamos seguir aí. Ele vem pra cena no final dos anos 90, ali com o Dr. Dre. Ele tinha projetos pregressos a isso, mas que sinceramente não tinham feito sucesso. E era um outro Eminem, tá ligado? Era uma outra linguagem, como tem no primeiro projeto dele, por exemplo, chamado Infinite. Cara, se vocês forem ver esse projeto, tirando a voz ali, vocês talvez não reconheçam o Eminem que se daria no projeto seguinte, que foi o álbum de estreia dele de fato pro mundo, que é o Slim Shady LP, tá ligado? Influenciado, eu nunca ouvi esse álbum todo. Dele, mas uma das questões mais marcantes em cima desse projeto é a criação desse pseudônimo chamado de Slim Shady. A questão do pseudônimo não é nova no hip hop, o Eminem não criou isso, sabe? Antes disso já existia, da mesma forma que depois disso os artistas continuaram usando. O Tyler, por exemplo, veio bastante depois do que o Eminem, mas é um cara que utiliza bastante desse elemento do pseudônimo. É basicamente... Mas o Tyler, ele se influenciou pelo Eminem, palavras do próprio aí, tá ligado? Tipo, se você abre o Twitter do Tyler, The Creator, e pesquisa Eminem ou Relapse, vai ter tipo 90 tweets em 2009, 2010 dizendo que o Eminem é a maior inspiração dele, tá ligado? Principalmente a era ali do Relapse, aquela trilogia dele que é Bastard, Wolf e Goblin. Não, Bastard, Goblin e Wolf, tá ligado? Totalmente inspirada no Eminem, e o próprio Tyler, The Creator, fazia questão de falar isso todo dia e toda hora, tá ligado? Então não é como se as pessoas tivessem continuado usando apesar do Eminem, tá ligado? Tipo, muitas das pessoas que usaram depois foram inspiradas no Eminem. Tipo a Nicki Minaj com aquele outro personagem dela lá, que é um personagem malucão que é gay, tá ligado? É inspiração do Eminem também, tá ligado? Então é inegável a influência dele disso. Ele não foi o cara que criou os pseudônimos, mas eu acho que ele foi o cara que, tipo, ele popularizou, né, a questão do personagem, de ter como usar um disco inteiro com um personagem, tá ligado? E o personagem ser uma personalidade muito diferente do que é o cara, tá ligado? Pra poder explorar mais zonas criativas, tá ligado? Eu acho que é inegável a influência do Eminem nisso. Quando o artista ele cria uma persona, ele cria um personagem, e esse personagem dá voz dentro dos projetos, às vezes é o personagem que performa pro artista meio que tentar criar uma separação entre o que ele diz nas letras e entre o que ele é de verdade. E isso pode ser tão bom quanto pode ser ruim. A minha questão principal com o Eminem é que, assim... Porra, anúncio desgraçado, cara. Vai tomando. In the deadly open world of Persist Online. Dead Wolf. Me deu muito a entender quando você para ouvir ou até estudar um pouco sobre os projetos dele, principalmente no início da carreira, que são o Slim Shady LP, o Marshmallows LP e o Eminem Show. Cara, assim, pra mim é muito claro que o Eminem, ele tentou se distanciar um pouco dessa persona de Slim Shady, só que ele meio que foi fazendo isso de uma forma tão gradativa que ao mesmo tempo as pessoas meio que não perceberam que ele tava evoluindo e ficando mais velho, o que é natural, tá ligado? Eu acho também que ele entendeu que talvez algumas coisas não caberiam mais dizer, não porque é uma politicamente incorreta, eu não posso mais dizer tal coisa, isso e aquilo outro. Não, simplesmente porque não fazem mais sentido com o cara lá com seus 30 anos. Tipo assim, ele realmente, gradativamente, álbum por álbum, ele vai se distanciando um pouco do Slim Shady, abrindo mais margem pra músicas mais pessoais, tá ligado? Ou até mesmo fazer as músicas de tiração de onda dele, mas sem ser no modo Slim Shady, né? Sendo Eminem mesmo, já que ele já tinha uma bagagem e uma vivência, assim, pra poder tirar onda nas músicas sendo Eminem, tá ligado? Sem precisar usar o Slim Shady pra exagerar e falar um monte de merda, tá ligado? Isso acontece. Tem o Slim Shady LP, que é um álbum inteiramente do personagem Slim Shady. Eu acho que tem 2 ou 3 músicas que não são personagens, que são músicas sérias, que é a Rock Bottom, a If Ya Had e, porra, não sei, mas tem o primeiro álbum, que é o Slim Shady LP, que ele usa o Slim Shady de uma forma, né, bizarra, mas ainda uma forma engraçada, é um bagulho ali, tipo, pra você rir. Aí depois ele tem o Marshmallows LP, que já é um disco um pouco mais pessoal, tá ligado? Que ele aproveita tudo que aconteceu na carreira dele, tá ligado? Pra fazer um disco mais pesado ainda. Então o disco toca em temas muito mais sensíveis, o Slim Shady fala muito mais merda pesada, principalmente os caras que estão junto com o Slim Shady em faixas como a MTV, que tem o Bizarre lá, que ele falam uns bagulho nojento, tá ligado? Desgraçado, desumano, tá ligado? Mas que tipo... Mas que junto disso ele fazia as músicas dele pessoais, tá ligado? Tipo a Marshall Mathers. Só que até as músicas como Marshall, até as músicas mais pessoais, elas tinham um tom assim de ódio, tá ligado? De desabafo, como se fosse da vida dele mesmo, tá ligado? Então, essas músicas mais pessoais, mesmo as antigas, tá ligado? Ele usa os temas pessoais da vida dele, mas exagerando meio que como o Slim Shady, tá ligado? Tipo, as coisas que ele fala em Marshall Mathers, tá ligado? As coisas que ele fala em, por exemplo, em The Way I Am, tá ligado? Mas The Way I Am é mais pessoal, tá ligado? Ele tá no ódio mesmo com o Marshall Mathers por causa da fama, etc. Ou até assim,
E depois tem o Eminem Show, que é onde ele meio que usa o personagem pontualmente ali, mas ele foca mais em rimar mesmo como ele, né? Em White America, em When the Music Stops, Till I Collapse, Hailey Song, tá ligado? E aí o Slim Shady vira uma coisa mais pontual ali, ele vai meio que se desvencilhando mesmo disso, tá ligado? Mas não é como se também o Slim Shady morresse porque ele amadureceu, tá ligado? As músicas que tem o Slim Shady, tem o Slim Shady da mesma forma que sempre teve, tá ligado? Falando as maiores merdas do mundo. Uma disso depois, quando Tipo Drips ou Without Me. Eminem foi envelhecendo mais, falar certas coisas, atacar certas pessoas, simplesmente não faz sentido. A questão é que muito do início do sucesso da carreira do Eminem se deu também por conta dessas tretas que ele criava sob o pseudônimo de Slim Shady, tá ligado? Então ele era o cara que ele atacava todo mundo que fazia sucesso na época, inclusive artistas que nem do rap eram, como artistas pop. Ele teve essa treta aí histórica com a Mariah Carey, que amassou ele. Ele tretou com Amassou, tá ligado? Eu acho que a Mariah Carey venceu a batalha de Diz com Eminem porque ela fez um bagulho que foi maior, tá ligado? E mesmo The Warning tendo sido lançada depois, The Warning é mais conhecida pelos fãs, né? Então, mesmo que você fale que The Warning foi melhor, o Eminem se saiu por cima, tá ligado? A verdade tá com o povo, tá ligado? E se o povo acha que Obsessed venceu o Eminem, é porque venceu, tá ligado? Não tem como dizer. Da mesma forma que, porra, não tem como dizer que o Machine Gun Kelly ganhou do Eminem, tá ligado? Que o shot foi muito melhor e muito maior, tá ligado? Eu acho que o impacto, assim, das músicas em questão de fama também conta, tá ligado? Pra se alguém venceu ou não. Eu sei que é meio injusto, tipo, se um artista grande ataca um artista pequeno, mas é o jeito que é, né? Não tem como negar. E também um bagulho interessante é que o Slim Shady ele foi criado meio que pra ser essa figura anti-música pop, né? E aí ele ataca vários artistas pop da época. E o interessante é que ele quase não ataca rappers, tá ligado? Tipo, na verdade ele ataca rappers pontualmente, mas rappers que ele tem treta, tá ligado? Zoando os rappers que ele tem treta, que é Cannibals, que é, Everlast, tá ligado? Mas uma coisa interessante é que o Eminem não zoa, tipo, rappers, tipo, pessoas. Tipo, tem uma piada ou outra, mas, tipo, ataque de verdade, ele só ataca figuras pop, tá ligado? Eu acho que é um bagulho meio que de respeito que o Eminem tinha até na época mais doida dele, tipo, porra, não vou atacar o pessoal do rap, eu tô chegando no rap e eu sou branco, porra, não vou atacar os caras. O que foi diferente que fez o que foi diferente do que fez o Hopsin, por exemplo, tá ligado? Que o Hopsin, ele é um cara que surgiu lá em 2010, copiando muito o estilo do Eminem, tá ligado? Ele copiava essa questão também de atacar os artistas famosos, mas a parte ruim é que o Hopsin, ele se empolgava, ele atacava o pessoal grande da cena, tá ligado? Do rap, tá ligado? O Eminem nunca atacava a cara do rap, porque ele vai perder respeito no rap se ele fazer isso. Mas o Hopsin pouco se fudeu e atacou Lil Wayne, atacou Drake, atacou Kendrick Lamar, atacou Kanye West, tá ligado? Aí mesmo que o cara fique famoso, ele atacou toda essa gente. Como é que ele vai se conectar com essa gente? Como é que ele vai se conectar com os fãs desse pessoal? Como é que ele vai ser amado no rap se ele xingou todos os rappers, tá ligado? Então é um erro aí do Hopsin. E é uma observação inteligente do Eminem de não ter feito isso, senão ele ia ter se fudido também. Cristina Aguilera, ele tretou com o Evanescence lá depois, quando o 50 Cent não ganhou o melhor artista revelação, tá ligado? Ele tretou também com o Michael Jackson, tá ligado? Então, assim, ele tretou com tanta gente ao longo da carreira, ele tretou com o Benzino. A questão é que sempre que ele se utilizava dessa técnica de atacar as pessoas ou de falar certas coisas e tal, ele fazia sobre esse pseudônimo de Slim Shady. E em um determinado momento, cara, isso foi ficando maior do que o próprio Eminem, tá ligado? As pessoas iam ouvir um álbum do Eminem. Eu acho que nem sempre. Eu acho que os ataques a artistas pop, eles são no Slim Shady, né, no modo Slim Shady, mas eu acho que os ataques, por exemplo, a Benzino, a Ja Rule, na época, são o Eminem mesmo. Eu acho que não é uma caça de hype, tipo, eu vou atacar esse cara pra eu conseguir hype. Até porque os caras na época eram, comparado ao Eminem, menores, né? Por mais que os caras tenham sua influência também, os caras eram menores. Então era uma treta pessoal mesmo. Eu não acho que a treta do Eminem com rappers na época, que saiu aquelas diss lá pra 2002, 2003, aquele monte de diss que ele lançava, é treta mesmo, tá ligado? Eu não acho que seja um bagulho de hype. Óbvio que ele se aproveitou disso, todo mundo se aproveita, mas eu não acho que seja um artifício que ele usou, tipo, nossa, vou arranjar essa treta aqui, tá ligado? Já com os artistas pop, é porque ele xinga vários artistas pop com o Slim Shady mesmo e acaba gerando, né, treta, não é todo mundo que vai aceitar da hora, tá ligado? Tipo Britney Spears é zoada que só nos álbuns do Eminem, tá ligado? Nos antigos, e aí ela continua sendo fã do cara, sempre respeitou o cara, porque ela entendeu, mas não é todo mundo, ninguém é obrigado
lá levar o bagulho pra casa, tá ligado? Dizer, é isso aí, Eminem, eu entendi, obrigado. Não, tá ligado? Então tem pessoal que vai levar mais na esportiva, tem um pessoal que vai se ofender mesmo e vai gerar uma treta maior. Esperando não mais as histórias super complexas que ele podia contar, ou os flows super diferentes que ele podia aplicar, mas as pessoas iam simplesmente esperando qual é a polêmica da vez, o que ele vai criar aqui, quem que ele vai atacar aqui, ou como é que ele vai responder sobre tal coisa que fulano falou sobre ele numa entrevista, esse tipo de coisa. E ele sempre entregava isso pras pessoas. Se eu for ver, todas as questões que ele teve na carreira, questões pessoais, porque, por exemplo, a mãe dele sempre foi uma figura importante, sabe? Ele sempre falou muito sobre a mãe e de forma negativa sobre a mãe dele, porque eles sempre tiveram uma relação ruim, tá ligado? Inclusive a mãe dele chegou a processar ele na época por conta das coisas que ele falava na música. Tem uma música clássica que é muito boa do Eminem, que se chama Cleaning Out My Closet, que ele fala simplesmente sobre todas as questões do relacionamento dele com a mãe, que ele não tem mais nada pra guardar ali pra falar dela, que ele de fato vai expor tudo, esse tipo de coisa, mas num tom até mesmo de arrependimento, que já mostra um pouco mais de maturidade, tá ligado? Por exemplo, o Mockingbird, que ele fala muito sobre o relacionamento dele com a filha. São questões maduras, são questões genuínas e são questões super interessantes de se tratar em música, que ele sempre tratou com maestria. O problema é que, independentemente disso, ele continuava voltando pras mesmas questões de atacar pessoas. A treta da Mariah, por exemplo, foi uma questão que perdurou por anos, tá ligado? A ponto de, tipo, ele falar tal coisa e ela responder, e ela fazer uma música e ele responder a música dela num álbum lançado, sei lá, 2, 3 anos depois. Então, meio que assim, quando todo mundo meio que já tinha passado por isso, ele volta. Mas eu acho que a questão da Mariah Carey, eu acho que tem um pouco de embolação histórica que o pessoal faz, tá ligado? Porque rola a treta ali da Mariah com Eminem ali nos anos 2000. E é meio que aquele rumor lá que ele ficou com ela, tá ligado? Aí ela publicamente dizia que não, aí o Eminem ficou puto por causa disso e lançou a Superman sem ela, sendo uma diss pra ela, tá ligado? Aí depois ela responde lá com Clown, se eu não me engano. Só que aí, ele, né, não lança diretamente nenhuma diss, ele só lança algumas barras em discos depois, tipo no Encore e no Encore. E depois disso o Eminem some justamente porque ele se fudeu, tá ligado? Na depressão, lá na overdose que ele teve em 2005, 2006, tá ligado? Então não tinha como ele responder os bagulho mais, tá ligado? Porque ele já tinha meio que desencanado. Aí quando ele volta, né, em 2009 com o Relapse, ele volta, né, totalmente com o Slim Shady. Então ele eu acho que meio que pra reviver essa chama do Slim Shady, ele recupera o bagulho lá de trás da Mariah Carey pra continuar essa treta, tá ligado? O que eu acho que, porra... eu também não acho que seja um bagulho tipo, nossa, ele tá buscando treta, tá ligado? Eu acho que ele só se viu ali no artifício do Slim Shady e falou, porra, tinha esse tema aí que anos atrás o pessoal tava falando, vamos recuperar aí, vamos fazer aí a continuação dessa parada, tá ligado? E aí a Mariah Carey foi lá e lançou Obsessed e fudeu com ele, tá ligado? Ele lança Bagpipes from Baghdad, que é aquela música que ele ataca o Nick Cannon e tal, que ele fala um monte de coisa pra Mariah Carey, e depois tem a música Obsessed e depois tem The Warning e aí acabou, tá ligado? Mas eu não acho que também é uma coisa tipo, nossa, o Eminem tá pegando no pé da Mariah Carey, como todo mundo fala, como se ele fosse o perseguidor e ele tá louco por ela e fala dela nas músicas. Não, porra, é o Slim Shady. Tem outras 60 artistas pop que o Eminem fala e falou em vários sons, tá ligado? É porque a Mariah Carey foi a única que, tipo, se bateu e foi lá e respondeu, tá ligado? Isso, sinceramente, nunca achei que o Eminem fosse o tipo de cara que precisasse criar treta pra se promover. Coisa que hoje se fala, por exemplo, do Pusha T. Que o Pusha T, sempre que vai lançar um álbum, ele tem que criar uma treta com alguém. Isso é uma coisa que tá sendo muito dito hoje em dia, né? Recentemente foi com o Travis Scott. Só que, cara, o Eminem sempre fez isso. Absolutamente sempre o Eminem fez isso. E a única vez que o Eminem não fez isso, de atacar alguém do mundo musical ali, ou o que quer que seja, pra promover um disco dele, foi quando ele lançou Revival. Foda-se o Gemini Pro, cara. Foda-se o Gemini Pro. O melhor álbum que nunca tivemos. But I still remember the days up, minimum wage for general labor, while fair recipients of mine, look how government assistance is major. Revival pra mim é Porra, simbólico. a voz dele nesse mim, álbum é muito ruim. É um marco. É o Eminem pré-revival e pós-revival. Porque até o revival existe uma evolução natural que vem acompanhada junto com o tempo e com a maturidade dele como pessoa, além de como artista. A maturidade artística dele se dá em flows diferentes, ou ele encaixar melhor no beat do que ele encaixava antes. Esses aspectos sempre tiveram uma evolução nos álbuns do Eminem. Só que os assuntos abordados ou não, até o revival, eles tiveram uma evolução gradativa. Acho que foi aí que começou a decadência, pelo menos pra mim, e não por conta do revival em si, mas é porque eu acho que naquele ponto ele percebeu que ele jamais conseguiria se desligar do Slim Shady, que aquilo ali, na verdade, o que foi uma bênção, se tornou uma maldição na vida dele, tá ligado? Revival... Eu acho que o revival é só foi um erro de, porra, não sei qual é o nome do termo, mas foi um erro ali, porque, porra, é um álbum com muito potencial, ele toca em temas ali que são tops, tá ligado? Em questão de letra, o revival é impecável, tá ligado?
Tem muito pouco Slim Shady nesse disco, tá ligado? Tem, tipo, em 2 ou 3 músicas, tá ligado? Se você for contar de verdade. Eu discordo do que o pessoal fala que o Revival não tem Slim Shady. Tem sim, tá ligado? Só que é bem pouco e ele foca muito mais em temas pessoais, tá ligado? Como política, as relações dele pessoais, tá ligado? A história dele, meio que as reflexões sobre a carreira dele, tá ligado? Vindo de uma pessoa mais velha, tá ligado? Eu só acho que o disco ele é muito mal produzido. E o disco tem refrões horríveis e ideias e execuções terríveis, tá ligado? Eu acho que o Revival, ele funcionaria se ele fosse em 2014, tá ligado? Eu acho que ele seria um pouco mais bem aceito se ele fosse lançado em 2014. Porque meio que segue a musicalidade do Marshall Mathers LP, que é uns beats mais pop, assim, tem uns refrão pop, tá ligado? Mas isso funcionou ali em 2013, 2014. Quando chega em 2017, já tem trap, já tem Migos na área, tá ligado? Já tem pessoal, o trap explodindo no mundo todo, tá ligado? Já tem uma outra linguagem musical, tá ligado? E ele meio que, eu acho que ele não acompanhou isso na produção artística dele, tá ligado? E aí quando ele solta o Revival em 2017, como já tem muita coisa muito mais avançada em questão de produção e estética na rua, ele meio que se fudeu porque ele lançou um bagulho que conversa muito com o que fazia sucesso em 2013. E a partir, eu acho que todo mundo sabe que de 2014 pra frente o bagulho anda muito rápido. Questão da internet, questão de que as coisas viralizam muito mais rápido. Então, pô, foi uma evolução aí que eu acho que ele não acompanhou, porque talvez o Revival tenha sido feito naquele gap ali, 2013 até 2017, só que ele meio que continuou na mesma estética, na mesma produção, tá ligado? Na mesma ideia ali, tanto que o disco ele é produzido pelo Rick Rubin, que é o mesmo que produziu em 2013 o Marshall Mathers LP 2, então meio que eu acho que ele não seguiu essa evolução. Eu acho que se ele tivesse executado as mesmas ideias, tá ligado? Só que entre 2014 e 2017, pegando visões assim um pouco mais novas, tá ligado? De produção e etc. Tivesse se juntado, sei lá, com os produtores de trap que estavam surgindo, tá ligado? Com se adaptando às novas linguagens, até da música pop que tava surgindo na época, mas não. É porque o Eminem é um cara que ele ouve só rap, tá ligado? E com certeza em 2014, 2015 ele tinha aquela negação de não vou ouvir esses traps aí não, isso aí não é rap de verdade, tá ligado? Aí depois que ele se fode, que ele percebe, aí ele vai usar em Kamikaze. Cara, ele é um álbum sério, ele é um álbum 100% sério, 100% do tempo. Ele é um álbum onde, por alto, assim, alguns assuntos que ele aborda nesse álbum, tá? Ele fala sobre o relacionamento dele com a mãe e pede desculpas por tudo que aconteceu. Ele fala sobre questões dele ser um marido abusivo com as esposas que ele teve ao longo da vida, os relacionamentos de um modo geral que ele teve ao longo da vida, e como ele mesmo não consegue entender como ele consegue ser um marido de merda e ser um pai bom, porque ele se considera um bom pai, ele sempre criou bem as suas filhas, mas ele sempre foi péssimo nos relacionamentos dele. Ele fala abertamente sobre isso nesse disco. O Donald Trump, que na época era, a ameaça provável, né, e de fato se confirmou, se tornando o presidente ali, tá ligado? Então ele critica muito o Donald Trump naquela época onde a adversária dele era Hillary Clinton, tal, não sei o quê. E ele faz até aquele freestyle que ficou muito famoso, que ele fala que ele tá traçando uma linha na areia. E quem for fã dele não pode ser fã do Donald Trump. Será que não pode? Sim. Eu acho que no final das contas é esse o ponto, tá ligado? Porque muito do que o Slim Shady sempre falou, que a gente entende que sempre foram coisas pra tentar te arrancar uma gargalhada, uma risada, ou ele sempre jogou pro máximo do absurdo, essas pessoas enxergam como verdade absoluta. Então as pessoas se relacionam com o que ele fala como chacota por motivos errados. E quando ele não trouxe isso pro Revival, o Revival foi criticado antes mesmo de ser tentado. Isso aí é uma verdade, tá ligado? Porque tem muito, principalmente você vai ver em página de rap do Facebook, assim, sempre que postam Eminem, tá ligado? Seja uma música nova ou antiga, tá ligado? Tem sempre uns tiozão que fala, porra, essas letras aí que é top mesmo, Eminem é homofóbico, tá nem aí pra lacração, mimimi, tá ligado? E porra, obviamente não, né, o mongol, tá ligado? O cara não é homofóbico de verdade, ele tá debochando da sua cara que você é um merda homofóbico de verdade, tá ligado? Não é pra você curtir o som, é pra você pensar, caralho, eu sou idiota mesmo, olha essa merda que eu tô pensando. Mas infelizmente, como o pessoal de direita é burro, a maioria das pessoas trampistas, conservadores, é tudo burro, tá ligado? Vê o cara falando no deboche o bagulho e fala, haha, é isso mesmo. Ah, vai te foder, né, filha da puta. Tentarem compreender esse projeto. Acho que a relação direta que eu consigo fazer do Revival é com o 444 do Jay-Z. Embora o contexto seja completamente diferente, tá? O 444 é um álbum que sai muito por conta dos problemas que o Jay-Z teve no relacionamento dele com a Beyoncé, né? Já que
é meio que uma trilogia não declarada, né? 3 são muito sobre o relacionamento dos dois e as questões pessoais dos dois e tal, mas o 444, no momento que ele sai, ele é o álbum mais maduro do Jay-Z, que já era um rapper com seus 50 anos. O que é natural que ele não vá falar das mesmas coisas que ele falava quando ele tinha 20. É natural, tá ligado? De novo, o Eminem ele não consegue se desvencilhar desse personagem, porque quando o Revival ele bomba tão mal, tipo assim, a galera fala tão mal do projeto, e de fato, o que me dói é que é um projeto ruim, tá ligado? O Revival é ruim. O Revival é um disco ruim de mesmo, música ruim. salvar. Os beats são horríveis todos, sem exceção. Não tem uma música boa no Revival. Musicalmente que te agrade ouvir, não existe no Revival essa Eu música. acho que Castle é boa, tá ligado? Castle, o beat parece muito o Eminem clássico, tá ligado? Eu acho que Castle é uma das únicas que se salva. Tá ligado? Ele consegue pegar artistas que assim... Mas de resto, aqueles beats de pop, aqueles beats de meio de rock, tá ligado? Pelo amor de Deus. Que horror. É tipo, não tem como errar. Chuta um artista que você quer que faça um feat pra você, que cante um refrão pra você, que você acha que não tem como ser ruim. Beyoncé. O jogo épico de ação online War Foda-se o Thunder está War Thunder, pronto mano. para detonar a sua rotina Foda-se. entediante. O Odeio encoraçado japonês capitalismo, lendário. vai tomar no cu. É horrível no Revival. At the bar I set, my arms I stretch, but I can't reach. A far cry from it. Ele nem de longe Welcome consegue repetir o Water é sucesso que ele muito teve chato. misturando o hip hop e tal, não sei o que, com o pop. Como foi, por exemplo, quando ele fazia parceria com a Rihanna, que ele lançou só hit atrás de hit junto com a Rihanna, fizeram turnê juntos. Aqui ele traz, por exemplo, a Beyoncé e a Alicia Keys em momentos diferentes, né, em músicas diferentes. A Alicia Keys faz um refrão horrível pra uma música que já era ruim. Então, assim, musicalmente o Revival é muito aquém, é muito ruim. Não tem horroroso. nem perto um traço de genialidade, de inventividade, de criatividade. Ele é uma repetição de tudo que a gente já tinha visto antes e que já tinha se saturado, muito por conta também dos avanços que o falecido Kanye tinha trago pra cena, né? Tipo assim, ele tava sempre trazendo coisa nova, as pessoas replicavam aquilo. Então, muito do que o Revival traz já era figurinha batida, ao mesmo tempo ele não... Se fosse uma coisa assim, a gente já ouviu isso antes, pô, mas é legal de ouvir de novo. Não, já ouvi isso antes, que merda. Não acho nem que o Eminem seja o tipo de cara que gosta de verdade. ser famoso, tá? Eu acho que, obviamente, ele já gostou um dia, eu acho que é a progressão natural do artista, é tipo assim, porra, não sou ninguém, fiquei famoso, que foda, caralho, não consigo sair de casa, que merda, odeio isso. Acho que isso é natural. Por outro lado, eu acho que relevância tem a ver com fama pro artista americano de certo ponto, porque ele precisa estar sendo falado, ele precisa estar sendo ouvido, senão as pessoas se renovam e elas simplesmente se esquecem, tá ligado? A nova geração do hip hop americano não é igual à nova geração do hip hop brasileiro, por exemplo, porque aqui, quando surgiu o Lau Jonga, ele fazia referências a Racionais. Quando surge o Leal, ele faz referências a Racionais. Quando surge um Puma PJL, tá ligado? Todo mundo bebe da mesma fonte, então todo mundo gosta dos mesmos caras, todo mundo reverencia a mesma fonte lá, todo mundo vem do mesmo lugar. Os caras da nova cena, não. O cara surge e lança uma música, faz um hit, faz um sucesso, dá uma entrevista falando que o Pac é uma merda, é um lixo, que ele é melhor. E tipo... Isso aí é verdade, mas eu acho que é culpa do Eminem mesmo, porque ele não se conectou com a nova geração, como por exemplo fez o Kanye West em menor proporção o Jay-Z, tá ligado? Tipo, quando os caras foram surgindo, ele foi se aproximando dos caras, foi estudando a produção dos caras, o jeito que os caras faziam a música, a estética, tá ligado? Foi se aproximando em questão de amizade, tá ligado? Em questão de conexão, tá ligado? Pra ele conseguir evoluir a música dele. Por isso que você vê hoje em dia tantos fãs jovens, tá ligado? Mesmo o Kanye West sendo um cara praticamente da mesma época do Eminem, os jovens hoje têm muito mais conexão com o Kanye West do que com o Eminem, tá ligado? Porque o Eminem continuou na mesma dele, tá ligado? Continuou ali no canto dele, fazendo a música do jeito dele e com a galera com o tipo de galera que ele anda, tá ligado? O Kanye West não, ele fazia os raps dele OG, tá ligado? No estilo dele, tá ligado? Mas ele sempre foi preocupado em buscar o avanço, tá ligado? Em ir lá com os caras novos que tá surgindo, tá ligado? Pra estudar os caras, pra colar com os caras, chamar pra música, tá ligado? Futuri, que mais? Porra, Kid Cudi, tá ligado? Foi atrás desse pessoal logo quando foi surgindo. Playboy Carti, tá ligado? Depois Travis Scott, tá ligado? O Kanye é um cara que sempre foi aberto a evoluir, tá ligado? E por ele andar com essa gente, por ele evoluir a estética dele junto com o que a cena foi construindo na época. Por isso que eu acho que hoje em dia os fãs jovens de rap, mesmo o Kanye sendo da mesma época do Eminem, se conectam muito mais com o Kanye West, porque é um cara que conversa muito mais com isso. Já o Eminem não, pô. O Eminem quem curtia o Eminem em 2000 e 2010, tá ligado? Aí tem os fãs novos do Eminem que curtem a parada ali, mas a gente mesmo repara que o Eminem sempre foi um cara fechado no que ele já gostava, no que ele já sabia, tá ligado? E ele não evoluiu junto com a cena, tá ligado? Ele vai tentar fazer isso depois, só que quando tenta, o pessoal já meio que, a maioria das pessoas já abandonou ele, tanto que hoje em dia existem pessoas que existiu uma época do mundo em que todo mundo que ouvia rap ouvia o Eminem, ouvia os discos que lançava. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal, o público do rap só vai ouvir uma música do Eminem se viralizar muito, ou se tiver alguma coisa muito importante, como foi aquela bagulho do Killshot, tá ligado? Mas hoje em dia a cena, os consumidores de rap não se empolgam mais quando vai sair um disco do Eminem. Ninguém ligou pro The Death of Slim Shady, tá ligado? Ninguém, tá ligado? Eu não vi ninguém falando assim de jovens, só os fãs de Eminem mesmo.
mesmo, tá ligado? E é culpa do Eminem, porque enquanto estava todo mundo se modernizando já, fazendo os bagulho, porra, trap e tal, moderno. Não tô dizendo que o Eminem tinha que fazer mumble rap, tinha que chamar o Playboi Carti pra música dele, mas, porra, seria importante também ele acompanhar, tá ligado? O bagulho. E, porra, ele é um cara que diz que ama tanto, assim, o rap, o hip hop. Porra, ele foi um cara que foi muito fechado no começo, tá ligado? Hoje eu acredito que não. Ele já pegou a visão e eu acho que os próximos projetos dele podem ser, mas é uma mudança que foi tarde. Eu não acho que o Eminem consegue recuperar o público do rap geral de novo. Sim, ter famoso na cena americana de certo modo, tá ligado? E aí acaba, cara, que ele tenta recuperar isso através do único artifício que ele sabia que iria dar certo, que é trazer os Slim Shady de volta. E ele traz os Slim Shady de volta lá no Kamikaze, muito por conta também do que rola ali com o Machine Gun Kelly, que foi um cara, foi a tempestade perfeita pro Eminem, na minha opinião, porque é um cara que fala da filha dele, ele faz uma puta diz, e é uma puta diz de fato, tá ligado? E depois disso, ele lança um projeto, 2 projetos, 3 projetos, todos falando sobre a mesma coisa. Quem que eu vou atacar dessa vez? Eu vou atacar o Machine Gun Kelly nesse disco, aí eu vou atacar os caras do Mumble Rap. Ninguém mais nem usava esse termo de Mumble Rap, ele tem um disco dedicado a atacar. Isso aí é outra coisa também que pontua, é que o Eminem, em vez de abraçar os caras, ou pelo menos ficar na dele, os caras foi saindo, ele foi debochando dos caras, foi xingando os caras. Como que você ganha respeito da nova geração se você odeia tudo que sai, tá ligado? Não é questão de, porra, eu vou transformar minha música aqui na música do Lil Pump, tá ligado? Mas é entender as linguagens novas que chegam, tá ligado? E a música é um mercado capitalista como qualquer outro. Se você não se atualizar, se você não pegar a tendência, você vai se fuder, tá ligado? Não é questão de ele devia ter, por exemplo, começado a fazer mumble rap. Não, pô, mas é adaptar, absorver o que surge de novo pra você manter o seu som relevante e atual, tá ligado? Não tem como você fazer sucesso, não tem como o Eminem fazer sucesso fazer sucesso hoje lançando uma música do jeito que ele fazia em 2011, porque em 2011 a vibe era outra. E aí nós estamos aqui em 2025, entendeu? Pistas do Mumble Rap. Cara, a gente desemboca agora nesse último projeto até o momento, né, que é The Death of Slim Shady. E quando esse projeto foi anunciado, eu fiquei sinceramente feliz, porque eu falei assim, cara, eu quero ver um Eminem maduro, eu quero ver um Eminem adulto rimando, eu quero ver um Eminem se confrontando, eu quero ver um Eminem se questionando, porque todo mundo se questiona, é natural, e o artista mais ainda, tá ligado? E não foi o que eu recebi, porque embora o conceito seja muito interessante, que é tipo assim, pô, e se o Slim Shady lá de 90 e pouco, que falava aquelas atrocidades, absurdos, xingava minorias e tal, não sei o que, como um personagem, viesse pra 2025 e visse como o mundo tá hoje. Só que ele usa isso pra reforçar estereótipos negativos sobre grupos minorizados e sobre, tá ligado? Tipo assim, pô, por que você vai... É exatamente o que ele quis fazer, entendeu? Você acabou de falar o que ele quis fazer, tá ligado? Ele quis botar o Slim Shady de 99 em 2025, tá ligado? E aí, por conta disso, ele faz várias músicas como o Slim Shady, né? Falando desses temas e justamente para mostrar que o Slim Shady hoje em dia não se adapta, né? Não faria sentido hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem papos muito mais avançados sobre vários temas sociais, tá ligado? Não teria como existir um Slim Shady atualmente, tá ligado? Sem ele soar brega e soar tipo um eleitor do Donald Trump, tá ligado? Então é justamente isso que ele quer mostrar, tá ligado? Ele meio que faz um tour do Slim Shady pela última vez pra mostrar o quão, apesar de com certeza as músicas iam ser boas, os temas e as piadas e as coisas não colam do mesmo jeito hoje em dia, tá ligado? E é isso, pô. O mundo evolui. E tem coisa que realmente não dá pra falar mais. Tem coisa que não tem mais graça, tá ligado? Tem coisa que já foi batida. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que o The Death of Slim Shady ele é uma amostra de por que o Slim Shady não daria certo, ele é também um último salve pra aqueles fãs que são fãs aí do Slim Shady purão, tá ligado? Como eu. Eu amei o álbum, tá ligado? Mas eu entendi que o álbum era justamente mostrando que não dá pra ter Slim Shady hoje em dia, porque o Eminem tem 50 anos de idade, nós estamos em 2025, tá ligado? Então não tem sentido. Cadeirante na tua mão. Por que você vai falar, por exemplo, de Caitlyn Jenner? Caitlyn Jenner era, antigamente, né, era Bruce Jenner, fez a transição, é uma mulher trans, que é a Caitlyn Jenner, que é da família lá das Kardashian e tal, não sei o que, só que, cara, isso rolou há anos atrás. Ele faz um disco aí, recente agora, esse último disco dele, e ele faz trocentas piadas sobre isso. Ele faz música sobre o Christopher Reeve. Christopher Reeve foi o primeiro Superman do cinema, né, tá ligado? E o cara ficou paraplégico por conta de um acidente ali, de hipismo e tal, não sei o que, e ele faz piada com o cara, trazendo uma música... Não, é porque a música, ela é gravada em 2004, né, eu acho que a música Brand New Dance, que é a música que ele tá se referindo, que é uma música toda zoando o Christopher Reeves, é uma música justamente pra mostrar, ele faz isso, né, em outras faixas, ele pega faixas dele gravadas antigamente,
tá ligado? E bota no disco atual. Eu acho que tanto pra mostrar o que ele ainda não tinha mostrado de absurdo, né, do Slim Shady, das músicas que ele gravou antigamente como Slim Shady, tá ligado? Tipo essa música de 2004, quanto a Antichrist, tá ligado? Que a Antichrist em 2005 era uma diss pesadona pro Michael Jackson, mas aí ele transforma a Antichrist, ele regrava e transforma numa música pra hoje em dia, né? Com temas de hoje em dia. Então eu acho que ele se aproveitou pra... Ele sabe que ele não pode ser fudido e zoado agora, tá ligado? Hoje em dia, fazendo músicas agora. Então o que ele fez? Ele pegou músicas dessa época aí pra botar no disco, pra aumentar o choque, tá ligado? Aí tem essa música bizarrona aí, atacando Christopher Reeves, tá ligado? Não é como se o Eminem tivesse pensado: oh, estamos aqui em 2025, vou fazer uma música atacando Christopher Reeves. Não, tá ligado? Tanto que ele usa pra falar depois: ah, essa música devia ter saído em 2004. Ele mesmo fala que ele era pra ter lançado em 2004. Tipo assim, por que você acha que uma música vai ser relevante 20 anos depois sobre um cara que já morreu há não sei quantos anos e que mas não vai, pô, é só pra dar nostalgia. Você vai fazer um álbum fãs chamado A Morte do Slim Shady e o Slim Shady tá dominando o tempo inteiro, não é o Slim Shady que tá morrendo, é a porra do Eminem, tá ligado? E no final das contas, meio que é isso que acontece, família, porque embora a gente tenha um desfecho ali sobre, beleza, o Slim Shady, aí ele acorda, foi com um sonho e tal, não sei o quê, aí ele liga pro Paul, que é um cara que sempre teve nos discos dele, presente, tal, não sei o quê, de novo acenando pra nostalgia dos fãs. Então eu acho que é essa questão, ele ficou refém dele mesmo. Eu acho que é um pouco de covardia falar isso, porque o álbum The Death of Slim Shady, ele é um álbum de nostalgia, tá ligado? Tanto que tem trocentas referências aos discos antigos que os fãs do Eminem, porra, adoraram, tá ligado? No clipe mesmo de Houdini tem um monte de referência, tá ligado? Então, eu acho que é um tour pela nostalgia do que foi o Slim Shady, tá ligado? Ao mesmo tempo que é mostrando porque o Slim Shady não dá certo hoje, mas ao mesmo tempo ele dá esse último salve, ó, eu tô pegando esse álbum aqui pra fazer esse monte de track que é pique as que vocês gostavam do Slim Shady há 20 anos atrás, tá ligado? Só que ele faz isso pela última vez, não é como se, tipo, esse álbum aqui eu vou voltar com o Slim Shady total, tá ligado? Eu acho que é justamente o contrário. Ele é muito Slim Shady nesse álbum pra ele ser pela última vez, tá ligado? Eu não acho que tenha muito Slim Shady ou que vá ter no próximo disco, por exemplo. Eu acho que a partir de agora ele vai dar um salto qualitativo de maturidade muito maior. É o que eu acho, né? Ele criou um personagem que foi tão marcante, tão imponente, que dominou ali o início dos anos 2000 de uma forma tão grande, tão relevante, que ele não consegue se desvencilhar dele, nem quando ele tentou ao máximo, que foi o Revival. E o Revival ter sido um disco ruim foi o pior cenário pra carreira possível do Eminem, porque eu tenho certeza que se o Revival fosse um projeto aclamado, não precisava ser um álbum, tipo assim, esse é o melhor da história da carreira do Eminem, tá ligado? Porque seria difícil bater os 3 primeiros dele. Mas se fosse assim, considerado, esse aqui é top 5 álbuns do Eminem. Cara, eu tenho certeza que depois disso a gente teria projetos mais maduros, mais adultos, que as pessoas se desvencilhariam da parada do Slim Shady, das piadas contra minorias, eu faço piada com cadeirante, eu faço... Por isso que eu acho que ele devia tentar de novo fazer um disco serião, tá ligado? Só que aprendendo agora, né? Agora que ele já sabe escolher beats um pouco mais modernos, tá ligado? Já sabe botar uns refrão um pouco menos ruim, tá ligado? Pra mim ele devia tentar de novo, quem sabe recuperar alguns daqueles temas que foram tão ruins no Revival e fazer, né, agora, tá ligado? Só que com beats bons e refrões bons, eu acho que daria bom. Eu acho que ainda tem tempo de dar essa transformação. Foi um pouco meio tarde, foi um pouco tardio por causa que deu merda lá no Revival, ele teve que dar um salve no Slim Shady de novo, foi, mas eu acho que é possível. Piada com cego, eu faço piada com pessoas que têm dificuldade de falar. Eu não sei se eu sou muito fã ou se eu não acho mesmo que o Eminem é um caso perdido. Eu faço piada com pessoas que morreram em acidente, eu faço piada com um cara que sofreu um acidente há 60 anos atrás e ficou paraplégico, eu faço... Tá ligado? Tipo assim, eu tenho certeza que ele reduziria bastante essas questões dele. E o que me prova isso é que nos discos que ele foi lançando, cara, tem uma música do Eminem chamada Darkness. A música, pra quem não sabe, ela é uma música onde ele conta duas histórias ao mesmo tempo. Essa música é genial. Essa música sai em um desses discos. Tanto que essa música ela é muito elogiada por aquilo que eu falei, tá ligado? Eu falei pra vocês que existem os fãs de rap e existem os fãs de Eminem. Os fãs de rap hoje em dia, a grande maioria não ouve os discos do Eminem quando sai. Mas a Darkness, por exemplo, é uma música, e a You Gon Learn também, do Music to Be Murdered By, que quando saiu foi extremamente elogiada, tá ligado? Pelo pessoal que ouve rap no geral, tá ligado? Porque, porra, não é como se o Eminem fosse perdido, ele nunca vai fazer músicas boas, tá ligado? O pessoal reconhece quando ele faz. O bagulho é que sempre que ele lança um disco é quase a mesma coisa, tá ligado? O pessoal já não tem mais aquela empolgação. Mas, porra, não é... Tipo, os fãs do Eminem tem muito essa vibe. Pô, ninguém gosta do Eminem, tá ligado? Vocês odeiam o Eminem por frescura. Não, pô.
é porque, porra, o trampo do Eminem não é mais essa relevância toda aí pra cena no geral, tá ligado? É um bagulho ali pros fãs do Eminem curtir, aí uma música ou outra vai bater ali, vai ser conhecidinha, tá ligado? Mas não é um bagulho que impacta todo mundo, tá ligado? Mas quando sai um bagulho doido do Eminem mesmo, eu vejo todo mundo elogiando sem exceção, tá ligado? Ninguém nega que o Eminem é tipo foda pra caralho, tá ligado? É só um exagero do caralho que vocês fazem aí sendo fãs do Eminem de que ele devia estar até hoje ganhando Grammy. Vai te foder. Eu vi um pessoal falando, o The Death of Slim Shady devia ter ganhado o Grammy. Porra nenhuma, caralho. Vai te foder, tu é doido, tu é maluco. Revival, tá ligado? E é uma música simplesmente onde ele tá contando a história dele se preparando pra entrar no palco e lidando com as questões dele de ansiedade com a bebida, como ele usava a bebida pra resolver a ansiedade dele e as questões que ele tinha de insegurança como artista, prestes a entrar no palco, relacionando isso com a questão do tiroteio que houve em Las Vegas. Cara, essa música é genial em tantos níveis, em tantos sentidos, porque todas as linhas dessa música que ele escreve podem ser interpretadas para as duas histórias ao mesmo tempo. Tem noção da dificuldade que é escrever uma música dessa? No fim das contas, cara, eu acho que o cara que ele abraçou duas identidades diferentes, completamente contrastantes, no final ele fica sem identidade. E aí quando ele lança um projeto, o projeto ele vem picotado, ele vem martelado, porque não faz sentido você fazer piada com uma minoria aqui e aqui você falar, vamos votar direito porque esse cara não apoia as minorias. Triste, porque eu acho que o Eminem era um dos caras que poderia se manter mais... Porque daí tu tá misturando mas eu acho que eu já expliquei aí qual é o conceito do Death of Slim Shady, que talvez ele não tenha visto dessa forma. Mas vendo dessa forma, eu ainda vejo essa evolução acontecendo, tá ligado? Eu acho que o The Death of Slim Shady era o último salto necessário que precisava pra ele dar um salve aí nesses fãs antigos, pra ele poder abrir margem pra lançar um disco tão sério quanto o Revival aí na próxima. O que eu espero que aconteça, tá ligado? Só que com produção boa, tá ligado? Então é isso. Longevo no game dos caras das antigas, que uns até já pararam de rimar, tá ligado? O Jay-Z já não lança mais álbum, o Nas tá numa sequência foda, mas também agora tá um pouco parado, mas o Jay-Z não lança mais, Dr. Dre não lança mais, 50 Cent não lança mais, esses caras não lançam mais projetos, tá ligado? E eu acho que o Eminem poderia ser simplesmente essa ponte entre os caras das antigas e os caras da nova geração, os J. Cole da vida, os Kendrick, o Gigi, tá ligado? Ele faz feat com o Gigi, é muito foda, mas no final ele se reduz a... eu não quero ser o Slim Shady mais, mas eu sei que ser o Slim Shady é a única coisa que ainda me torna relevante, então serei o Slim Shady, por mais que eu fale em 30 músicas que não, na 31ª eu vou ser o Slim Shady que você gosta tanto e que gostava lá 25 anos atrás. Em família é meio que isso, só mais um devaneio tintiniano aí que eu tenho feito nas últimas semanas, mas me entristece um pouco, porque eu imagino que ele vai lançar mais algum álbum, tá? Eu não acho que esse que a gente teve, a morte de Slim Shady tenha sido o último, acho que ele vai lançar mais projeto, mas... Enfim, vamos tentar descobrir o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que não vai ser nada próximo do que ele pode entregar. Eu acho que vai ser mais do mesmo e mais do que a gente já viu há anos atrás e se apoia. Eu acho que o The Death of Slim Shady ele abriu margem justamente pra ele poder finalmente explorar coisas novas sem medo, tá ligado? Então eu boto fé ainda no Eminem. Eu acho que ainda vai sair um bagulho doido. Eu acho que o The Death of Slim Shady foi muito bom, mas foi bom pros fãs do Eminem. Eu acho que é meio que aquela parada que aconteceu entre o Relapse e o Recovery, tá ligado? O Eminem volta, aí ele volta Slim Shadysão no Relapse, tá ligado? Aí os fãs do Eminem antigo curtiram pra caralho e depois ele vem com o Recovery, que é pessoal, tá ligado? Só que eu acho que dessa vez ele vai escolher beats bons e refrões bons, então vai ser bom. Então, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, se você discordou de mim, se você tem algum ponto, deixa aí embaixo, tá ligado? Se inscreve no meu canal de música também, o Diego. Me segue no Spotify. Dia 12 de setembro vai sair o meu álbum As Aventuras de Digão. Se inscreve aí, dá sugestão aí do que eu posso falar de tema, do que eu posso reagir. É isso aí, tamo junto aí, o mano do canal Visão Ampla. Sou seu fã, cara. Tamo aí. E aproveitei esse vídeo aí pra gente discursar um pouco, discutir aqui um pouco sobre a figura do Eminem, esse tema tão debatido aí entre os fãs de Eminem e fãs de rap no geral, tá ligado? Então, muito obrigado aí, rapaziada.